Olá, gente linda do meu Brasil. Sejam bem-vindos ao programa As Marias do Brasil, um espaço para a voz das mulheres. E o bate-papo é sobre empreendedorismo feminino, uma história que começou fazendo caixinhas e foi parar numa multinacional. Cassiana Brita, um prazer tê-la conosco aqui em As Marias do Brasil. Cléia, o prazer é todo meu. Ter a oportunidade de falar para todas as Marias, como uma Maria que sou, é uma honra muito grande. E poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu vivi e que construiu a minha história. Tenho certeza que tem muita gente que vai ter a mesma história que eu, muita semelhança. Primeiro, eu gostaria de saber quem é Cassiana Abrita. Bem, quem é a Cassiana? Eu sou de Brasília, meus pais são mineiros, né? Vieram aqui no início de Brasília. Sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos, já tenho uma netinha, né? E sou formada em psicologia, com pós-graduação em gestão de pessoas, com MBA em recursos humanos, formada em executivo e personal coaching também. Enfim, é, e uma longa história de construção com os meus familiares e amigos. Agora você é formada em psicologia pela Universidade de Brasília, Isso. mas antes mesmo de atuar na sua profissão, na sua formação, você começou fazendo caixinhas. Como é que é essa Isso. história? É uma história muito bacana. Bom, eu ainda na UNB me casei, né, e tive filhos logo. E quando eu encerrei meu curso da UNB, eu estava realmente maravilhada criando meus filhos, né? Eu tive essa oportunidade, né, de poder estar com eles. E um dia uma amiga me liga e fala: Cassiana, eu aprendi a fazer caixinhas, né? E eu achei um negócio tão bacana, você não quer aprender? Eu vou aí na sua casa. Falo que foi o anjo da guarda, né? As amigas são os nossos anjos também, né? Verdade. E aí a Madalena, essa minha amiga, que se formou em psicologia na UNB comigo também, me ensinou a fazer as caixinhas. E a gente deu tão certo que a gente descobriu que tinha. Aqui em Brasília tem muitas essas feirinhas entre quadras, né? Que tem artesanato, tem comidas. E aí nós resolvemos colocar as nossas caixinhas na feirinha. Foi um sucesso. E aí ele foi crescendo, essa questão do... Né? Eu mesmo, sem saber que eu estava empreendendo, que naquela época eu não sabia ainda do empreendedorismo, né? Desse termo, né, tão bonito. E comecei a trabalhar com isso. E aí começamos a dar cursos de caixinhas também. Então foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. E é muito interessante porque às vezes as pessoas olhavam e falavam: Cassiana, você se formou na UNB, né? É uma aluna de destaque, fez estágios, está fazendo caixinha, mas aquilo estava me realizando. É Né? interessante porque às vezes, né, as pessoas por um preconceito, Isso. né, ou a vaidade mesmo, você estudou, a sua formação foi em uma das melhores universidades do país, né, a UNB. Isso. E aí, de repente, está vendendo caixinha numa feira, né? É. Para algumas pessoas isso pode ser, assim, diminuir, né? Assim, e a sua visão foi diferente e isso foi muito legal, né? Foi muito legal e foi um aprendizado muito grande, né? A convivência, entender esse processo todo, que não é fácil, gente. Que foi literalmente, era montar barraquinha final de semana, né? A gente revezava sábado e domingo, uma trabalhava sábado, a outra no domingo, e leva as caixinhas para cá e volta. Então você vai vendo toda essa dinâmica e quanto que isso é importante para a vida da gente, para a construção da vida da gente. Então aquilo para mim era não, é um trabalho que tem uma importância, um significado da mesma forma. E fazer coisas que eram bonitas também. Porque a gente gosta de fazer coisa bonita, a gente gosta de ter coisas bonitas. E aquele realidade, esse acesso foi muito bacana. Então, assim, eu acho que a vida do artesão ela tem que ser muito valorizada, porque é um trabalho muito bacana, né? E que estão aí enfeitando as nossas casas, né? Tem tanto Você produto. conseguiu ganhar dinheiro com as caixinhas? Consegui. Você sabe que foi o maior orgulho que no primeiro ano, lá na véspera, né, de Natal, tivemos tantas encomendas que naquele ano eu comprei todos os presentes de Natal com o meu dinheiro das caixinhas.
Então foi muito bacana. É uma coisa que é muito trabalhosa, só quem faz é que sabe, né, para a gente dar o valor a isso. Por isso que a gente tem que entender um processo. Às vezes, quando você está de fora do processo, você não tem noção das etapas daquilo. Então, você não valoriza aquele trabalho, né? Mas quando você tem a experiência de conhecer, né, nos bastidores, aí você vê o quanto que aquilo ali é importante. Né? Cada detalhe, cada tipo de papel que você usa, ou de tecido, de cola, e eu acho que isso em todos os setores. Cada trabalho ele tem a sua importância, o seu valor, ele impacta na vida das pessoas de alguma forma. E depois você depois atuou como psicóloga? Sim, aí ainda no universo das caixinhas, uma amiga que também se formou, que eu falo que foi o outro anjo da guarda, Ana Cristina, o marido dela foi fazer pós-graduação no país, né? Foi sair do país para fazer pós-graduação, e ela então me liga e fala: Cassiana, eu vou me mudar e eu tenho que indicar uma pessoa para o meu lugar. E eu falei: mas Cristina, eu estou há muito tempo, né? Eu me formei, já tem assim 2 anos que eu estou formada, mas fora né? Não atuei. Eu fiz especialização em psicologia organizacional. Ela falou assim: não, mas vem aqui, faz a entrevista, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E aí fui eu para uma empresa da Motorola, né, aqui em Brasília. Uma multinacional. Uma multinacional, uma realidade completamente diferente. Eu que estava na realidade, né, do artesanato, compartilhando com a criação dos meus filhos, porque eram 2 crianças pequenas, de 2 e 4 anos nessa época. E aí eu falei: ah, meu Deus, né, como que é isso? Mas vamos lá, né, com frio na barriga, né, será que eu vou dar conta? Mas eu estava preparada, né, para isso, mas não tinha esta consciência. Isso foi muito importante. E aí, na entrevista, fiz a entrevista, fui selecionada e comecei a trabalhar. E aí minha vida deu uma mudança de 180 graus, que eu falo que 360 você volta para o mesmo lugar, né? 180 do outro lado. Por quê? Porque aí foi uma realidade de computador, de relatórios, né, de equipe com 30 pessoas, que eu comecei na empresa já de cara, e muito nova, e tinham pessoas mais velhas do que eu. E aí foi sendo uma outra realidade. Fui estudar bastante, que eu acho que é uma coisa que isso sempre é muito importante na vida da gente, Cleia. Tem que acreditar, né, no nosso potencial. Isso. E também nos capacitar. Capacitar. Né? Eu falo que a gente se capacitar é muito importante. E hoje a gente tem muito mais facilidade, porque não é uma capacitação formal. Você pode participar de cursos online gratuitos, você tem a leitura, né? Você tem, hoje no celular você pode fazer um curso andando dentro do ônibus, e você tem muita coisa que te dá acesso às lives que a gente tem aprendido muito hoje. Nesse período de pandemia, inclusive, vários órgãos estão dando curso de capacitação online gratuito, né? Então é preciso aproveitar essas oportunidades. Né? Com certeza, porque aí você estando preparada, as oportunidades vão surgindo. E, gente, sempre vai dar um frio na barriga, Cleia. Eu acho que cada etapa da minha vida, né, profissional, você tem um desafio. Né? E você tem que investir nisso, porque você vai dar conta, entendeu? Mas você precisa de acreditar, você tem que acreditar em você. Né? Porque a gente acreditando, aquela coisa vai fluindo. E aí eu fui para a Motorola e foi uma experiência maravilhosa, fui muito feliz, cresci muito profissionalmente. A base do meu trabalho, do meu conhecimento e experiência, né, profissional foi a Motorola, que era uma empresa, uma multinacional que já tinha N coisas que aqui no Brasil a gente ainda não tinha acesso, e eu tive essa oportunidade, que foi riquíssima. Então eu cresci muito profissionalmente lá e trago muito do que eu aprendi até hoje. As caixinhas ficaram... As caixinhas ficaram no coração, porque aí eu não conseguia mais conciliar, né, fazer as caixinhas, trabalhar o dia inteiro e ter 2 crianças também ainda para administrar. Então foi um aprendizado de todos os lados, inclusive no relacionamento. Né? Porque você está acostumado, tem né, o seu companheiro, o seu marido, a sua esposa está acostumada a te ter ali dentro de casa e você podendo resolver tudo toda hora. De repente isso acaba. Né? Então a divisão das tarefas teve que ser reorganizada também. Então isso é um outro aprendizado dentro de casa. As crianças que estavam acostumadas a me ter ali, né, mais tempo integral, já não tinham mais a mãe o tempo todo. Então isso tudo
vai passando por um amadurecimento, né? E é muito importante você ter um apoio, né? Principalmente da pessoa que está contigo. Porque sem isso a gente também não faz. Eu falo que a gente não faz nada sozinho. O interessante, eu amo fazer esse programa porque eu aprendo com cada mulher, cada Maria entrevistada. Mas o interessante é que todas as entrevistadas, elas falam a mesma coisa. É importante para o crescimento, é importante o apoio das pessoas que estão em sua volta, seja marido, seja filhos, né, ou os pais, mas é importante o apoio da família. A família é fundamental em todos os aspectos. E outro fato interessante, Cassiana, que você mencionou aí, você teve ajuda de amigas, né? Sim. Ninguém faz nada sozinho. Não. Nós precisamos de ajuda. Então a gente não tem que ter o orgulho de perguntar ou de pedir ajuda, não é isso? Com certeza, eu acho que isso é fundamental, né? A gente saber a hora que a gente precisa dessa ajuda, né? Saber pedir, porque, gente, é um crescimento e a gente vive numa sociedade. Então, assim, e nem todas as horas, você nunca vai saber de tudo, né? Então, essa questão da amizade, ela é muito importante. Essa questão da confiança, do respeito, né, que você tem dentro das suas relações, seja ela com seus amigos, seja ela com com seus familiares, com filhos, dentro das empresas. Porque se você não tiver o respeito, a relação, ela não tem um embasamento, ela não está... Né? Não tem como a gente fala assim, na construção você tem aquela base que ela tem que ser feita primeiro, né? Que é com aquela quantidade de cimento, que aí ela vai ter o suporte para construir, para crescer, né? Se você não tiver esse suporte, que para mim é o respeito, né? Lógico que você tem um amor, mas sem o respeito isso não vai para frente. Mas você aí ficou na Motorola há quanto tempo? Eu fiquei na Motorola há 4 anos e aí depois surgiu uma oportunidade para o meu marido para passar um período fora do país também, né? Então era um desejo muito grande que a gente tinha de ter uma experiência, né, no exterior e surgiu essa oportunidade. Então eu tive que pedir demissão da Motorola com o coração apertado, mas do outro lado era uma oportunidade que a gente não poderia abrir mão. Nem para a gente como pessoas, né, nem para os nossos filhos, para a nossa família como um todo, né? E isso foi muito importante, que a gente fez um investimento muito grande. Nesse período, só uma partezinha, a gente pensa nos sacrifícios. Para a gente conseguir essa oportunidade de morar fora, o meu marido teve que morar um período no Rio de Janeiro. E eu fiquei aqui em Brasília com as crianças. Então, trabalhando assim, e cuidando das crianças, e ele fazendo o curso lá no Rio para poder ter a oportunidade. A gente não sabia se ia dar certo, mas a gente tinha que investir, que era uma coisa que a gente queria e acreditava que seria possível, né? E deu certo. E aí muitas pessoas falaram, Cassiana, mas você vai abrir mão desse emprego? Mas são as prioridades e são as oportunidades, né? E aí você coloca aquilo na balança e nós fomos para o exterior. Tem que ter a visão de enxergar a oportunidade. Sim, e a visão, o que você quer para o futuro, seu e da sua família, né? E era uma oportunidade para os meus filhos que eu acho que seria uma oportunidade ímpar, foi, né? De morar fora, de conhecer outras culturas, outros hábitos, né? E isso faz parte hoje da personalidade, do crescimento deles. Você também ganhou experiência, né? Muito, era uma outra realidade, e aí só tínhamos nós 4 lá. Então foi uma construção. Na Alemanha. Na Alemanha, moramos na Alemanha 2 anos e meio, e chegamos lá, então, éramos nós 4. Né? E aí foi uma outra questão também, de outro desafio, né? Eu com 2 crianças, não falava alemão, né? Meu marido trabalhando, viajando muito, que era o trabalho dele. E aí eu entrei para um curso, novamente a capacitação, né? Entrei para um curso de alemão que eram 5 horas por dia. Eu entrava no curso 8 horas da manhã, saía às 1 hora da tarde. E as crianças na escola, né? Para poder, o quê? Eu precisava de me virar, eu precisava, se alguma criança adoecesse, eu tinha que levar no médico, eu tinha que fazer supermercado, eu tinha que conviver com as outras pessoas, né? Então, foi um outro investimento. Voltou para o Brasil com um currículo bem mais rico, né? Com certeza, os meus filhos também, né? Então, foi outra oportunidade. E voltei, quando voltei, aí aquela questão, né, de a família estruturada de novo, criança nas escolas, e aí, né? Porque eu passei 3 anos fora do mercado de trabalho. Isso pode ser
pouco para algumas coisas, mas é muito para você ficar fora. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso na FGV, eu falei, vou fazer um MBA, porque eu preciso me atualizar para poder voltar a ser uma pessoa capaz de concorrer no mercado de trabalho, de conseguir uma vaga. E na FGV eu consegui, ainda no meu curso, uma oportunidade e voltei a trabalhar. Então, foi muito bom. Por isso que eu falo essa questão... Você voltou a trabalhar no Sebrae? Não, aí eu fui trabalhar na Presidência da República. Uma outra experiência no setor público, né? Não era funcionária pública, mas uma das professoras do curso da FGV, Maria Eugênia, ela estava fazendo uma consultoria para a Presidência da República e ela falou, Cassiana, eu vi o seu currículo e tem uma oportunidade lá e eles querem uma pessoa que tem uma experiência de mercado e uma experiência também de exterior, essa experiência que você teve, apesar de você não ter trabalhado, mas ela é importante. Aí são as questões das oportunidades, que a gente não pensa nisso, né, mas surge uma consequência positiva. E eu fui para a entrevista e comecei a trabalhar. E aí foi uma loucura, porque aí eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, né, com a família também, você conciliar um novo arranjo, uma nova dinâmica. Então, e na Presidência da República foi que eu comecei a trabalhar num projeto que foi muito interessante, de catadores de lixo, a cooperativa Sem Dimensão, e que eu gosto muito desses trabalhos, né, também do lado social, acho que é muito importante a gente se doar também, né, a gente tem tanta coisa e vai trabalhando, eu acho que a gente, uma vez eu escutei uma frase que eu nunca esqueci. Compartilhar o que aprendeu com o outro. Com o outro, né, e uma frase que eu ouvi, que eu estava te falando, que a gente está aqui para servir, se a gente não está aqui para servir, a gente não serve para viver. Eu achei uma frase muito forte. Forte, né? profunda. Muito forte e profunda. Isso me marcou muito. Então, a gente tem que saber os nossos limites também, para a gente saber o quanto que a gente consegue doar também. Porque muitas vezes a gente passa por situações que aquilo não é possível. E nem por isso você... Eu acredito, eu sou cristã, né? E como cristã eu acredito que a Bíblia foi inspirada, né? Assim, por Deus. E diz que é melhor dar, né? Ou seja, o dar, né? Dar e receber, né? Que assim, ninguém semeia, vamos dizer, abacaxi e colhe melancia. Então esse dar, eu entendi que é melhor dar do que receber, porque quando você ajuda alguém, né, assim, além da satisfação pessoal, é uma alegria indescritível, né? E assim, quanto mais eu entrevistei no programa passado, que também é uma história de empreendedorismo bem sucedida, e ela disse que ela sempre gostou de ajudar, né? Sempre gostou, e quanto mais ajudava, mais era ajudada. Né? Então, eu acho que quando você faz o bem volta para você. É muito bacana isso. E é aquilo que eu falo, né? O pouquinho que você pode fazer já é muito. E dentro da sua família também, né? Porque às vezes as pessoas acham que essa doação é sempre para fora, né? Mas não, você tem a família. E a família, para mim, sempre foi a minha base. Né, foi a minha prioridade. Então, isso que eu acho que é muito importante, Cleia, a gente saber o seguinte, sempre você tentar dosar, equilibrar essa questão. Né, quando você tem essa possibilidade. E você vê a importância da família, que eu falo assim, gente, as outras coisas passam, mas a família e as amizades são isso que são a sua base, que te sustentam num outro momento que alguma coisa aconteça. Né? Então, e aí dentro dessa questão, dentro da presidência, eu fui trabalhar nesse projeto, né, com os catadores de lixo, né, da cooperativa Sem Dimensão. Hoje ela não existe mais, essa cooperativa, que eles cresceram tanto, foi tão bacana essa história, e qualquer dia a gente pode contar, senão é muito longa, né? Mas aí eu fui trabalhar, né, fazer esse trabalho com os catadores de lixo, e na doação de papéis, porque eles reciclavam papel, né? Então eu comecei a fazer esse trabalho dentro da presidência, captando todos os papéis, toda essa coisa para poder doar. Eu lembro bem, eu inclusive na época eu trabalhava no MEC e as pessoas passavam recolhendo os papéis que não eram mais utilizados. Isso, exatamente. E teve um fato que foi muito interessante, naquela época, e a gente denunciando as idades, né? Tinha a lista telefônica, aquela lista telefônica desse tamanho, grossa, né? E um dia um rapaz lá da presidência ele virou e falou assim, me ligou, ele falou, Cassiana, eu sei que você faz um trabalho com catadores de lixo, a gente tem aqui, acho que 1 tonelada de lista telefônica velha, e a gente não sabe o que faz. Eu falei, opa, eu quero todas.
Aí liguei para o pessoal da Sem Dimensão, falei, Sônia, vem aqui, porque a gente tem... E foi muito interessante, porque eles tinham um caminhãozinho bem velhinho, eles tiveram que fazer umas quatro viagens para poder levar todas aquelas listas telefônicas, aquele papel, né? Foi muito interessante, fizemos um termo de doação, tudo bacaninha. E através da Sônia, por isso que eu falo que as coisas vão, né, tendo um processo, né, um fluxo muito bacana. E através da Sônia eu conheci o Sebrae, porque a Sônia falava muito do Sebrae, aquele que te ensina a pescar, né? Não te dá o peixe, ensina a pescar. E eu vi, e a gente começou a fazer esse trabalho, e o Sebrae estava incluído nesse trabalho também, que ele tinha também um trabalho de capacitação com os catadores de lixo, né? E eles formaram uma cooperativa depois, lá no Riacho Fundo, foi crescendo. E aí eu conheci o Sebrae e comecei a me apaixonar pelo trabalho do Sebrae, que achava muito bacana a missão que o Sebrae tem, né, de capacitar a micro e pequena empresa, né, de dar esse... E acabou atuando no Sebrae por 15 anos. 15 anos, entrei, aí surgiu um processo seletivo no Sebrae, eu me inscrevi e aí saí da presidência para ir para o Sebrae. Né? E no Sebrae eu entrei como analista e depois fui para gerente, depois eu fui secretária-geral e fui eleita diretora. Então fui, né, diretora administrativa e financeira. Quer dizer, construí uma carreira dentro do Sebrae numa missão que eu acreditava, que eu era, né, apaixonada. E é bem interessante, ou seja, é uma rede, né, de relacionamentos Isso. que vai te levando, né, ou seja, subindo degraus, abrindo portas, né? E é isso que é importante na vida da gente, essa rede de relacionamentos que a gente constrói nessa trajetória. Sim, né? E assim, eu falo que eu sou movida a pessoas, né? É a energia das pessoas que fazem com que eu trabalhe, com que eu goste daquilo que eu estou fazendo. Eu não sou uma pessoa de fazer um trabalho sozinha. Então, isso é muito importante. E, gente, a Cassiana, né, até chegamos a ela para essa entrevista, até porque a informação, né, que chegou a gente é que ela, tanto antes quanto durante esses 15 anos de Sebrae, ela ajudou a muitas mulheres a empreender, né? Ou seja, usou o conhecimento, a função para ajudar outras pessoas, para trazer com ela outras mulheres. E isso é o que hoje está na moda, a palavra sororidade. Mulheres fortalecendo mulheres, né? Então, mulheres não são inimigas, pelo contrário, devem ser amigas. Não há uma competição, né? Tem que dar as mãos. Eu acredito, Cleia, antigamente as mulheres tinham um paradigma que falava que a gente competia entre a gente, né? Que a gente não tinha essa sororidade como os homens têm, vamos dizer assim, né? E eu acho que isso a gente quebrou esse paradigma, né? Você falou do Sebrae, né, do meu crescimento lá dentro. Eu implementei o projeto de empreendedorismo feminino enquanto eu estava na diretoria do Sebrae. Por uma amiga de outro estado que tinha esse projeto e que me apresentou e eu me apaixonei por ele. E você vê o quanto que isso é importante. E uma coisa que eu falo, é importante não é porque nós somos fracas, mas frágeis, ou que não temos a capacidade, não. É porque nós temos essa capacidade e quando a mulher ela entra no mercado de trabalho, ela faz um trabalho com a família, com a comunidade onde ela mora, aquilo vai se multiplicando. E eu acredito na diversidade, porque nós somos complementares, né? O homem e a mulher, cada um com as suas características. E isso é que faz com que as empresas se desenvolvam, com que a economia cresça. Por quê? Porque você tem um trabalho feminino que tem um outro olhar. Ou seja, a ideia de mulher que é mais frágil, essas coisas, isso não existe, já está também ultrapassado, né? A mulher, ela possui uma força incrível, um poder de influência que ela precisa exercer, né? Homens e mulheres, ou seja, andam lado a lado, precisam andar lado a lado, né? Enquanto não se enxergarem como seres complementares e semelhantes, a sociedade, a gente não chega numa sociedade realmente com mais equidade e uma sociedade evoluída. Existem, inclusive, pesquisas, estudos que falam, né, que mulher, onde tem mulher no poder de decisão, né, existe uma evolução social, né?
na gestão, estamos em ano eleitoral, quando tem mulher aí no comando, as verbas são melhores aplicadas no social, na educação, ou seja, há uma evolução, né? Sim, se você pensar pela nossa história, você faz uma administração financeira na sua casa, né? Você pode não trabalhar fora, mas não é você que faz a administração lá dos recursos para fazer o supermercado, quanto que gasta de material de limpeza, na educação dos filhos, quanto... Exatamente, não é? Então você tem essa questão já administrativa que eu falo, que ela é muito importante. E a partir do momento que você vai se capacitando, vai se preparando, você tem condição de assumir qualquer papel, né? Qualquer posição. Mas você tem que estar preparada para isso. E como eu falei inicialmente, o frio na barriga, gente, é uma coisa que te move também, esse desafio. Porque aí você se, né, mexe, você sai daquela zona de conforto e busca conhecer mais, busca mais conhecimento. Você também é palestrante. Sou. Já fiz algumas palestras. Não posso dizer que eu sou palestrante, já fiz algumas palestras. Mas conversando com você, ou seja, nessas palestras também aí se descobre que você já ajudou, já impactou a vida das pessoas, já contribuiu para mudar a vida das pessoas e nessas palestras acabam, nesse relacionamento mais pessoal, acaba descobrindo, né? Sim, é uma troca muito bacana. Uma vez, numa dessas palestras, eu falei a história das caixinhas, né, contando a história das caixinhas, e passou, né? E aí, uns meses depois, eu fui em um outro evento, numa outra palestra, e aí veio uma senhora, né, e falou comigo, olha, aquela palestra que você deu, eu me inspirei porque eu fazia meu artesanato e eu não valorizava tanto, tal. Eu achei aquilo tão bacana. Eu falei assim, é um reconhecimento que você não tem preço. Né? Você saber que você pode ajudar uma outra pessoa com uma coisa tão simples, que eu nunca imaginei que poderia. E isso acontece no dia a dia da gente, Cleia. A gente aprende umas com as outras, a gente se fortalece, né? E a gente impacta na vida das pessoas, mesmo sem a gente saber que a gente está fazendo isso, né? E é uma coisa muito bacana, é muito gratificante. Pois é, então você que faz aí os trabalhos manuais, sejam caixinhas, ou seja, uma costura, um crochê, né? E uma arte tem que ser valorizado, o seu trabalho precisa ser valorizado. Agora, primeiro você precisa acreditar nele, né? E aí vencer, aí não ter preconceito, né? Não, isso não diminui, pelo contrário, uma obra de arte é uma coisa assim fantástica, né? E precisa ser muito valorizada. Agora a Cassiana, ela também ela atua no voluntariado, né? Ou seja, ajudar pessoas. Sim. E você faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, né? Sim, isso foi uma coisa também muito bacana. Quando eu conheci o Grupo Mulheres do Brasil, me apaixonei pela causa de você estar trabalhando, ajudando outras mulheres a se fortalecerem, a se capacitarem, a acreditarem nelas mesmas, né? Eu falo que é a serem protagonistas da sua história, que isso é muito importante para a gente. Então, na realidade, eu comecei em 2017 no grupo, dentro do empreendedorismo, né, do Comitê de Empreendedorismo, e cada vez mais me apaixonando e cada vez mais vendo as experiências, as histórias de outras mulheres que estão no grupo também, que fazem parte desse grupo, e que hoje, né, nós estamos assim, não só aqui no Brasil, mas em outros países também. São 16 países? São 16 países, né, contribuindo para o apoio para outras mulheres, para a capacitação, para o crescimento. E eu, como já morei fora, eu sei que isso é muito importante quando você está fora, que você chega lá sozinha, que não conhece ninguém, num outro país. Então, isso é muito bacana, a gente ter essa oportunidade de ampliar a atuação do Grupo Mulheres do Brasil. Hoje eu estou na liderança do grupo aqui no Núcleo DF, né, junto com mais 3 colegas queridas, né, que é a Tatiana, a Daniela e a Andréia. E a gente, mesmo com a pandemia, a gente tem feito um trabalho muito grande online, fizemos o trabalho das máscaras, né? Uma campanha belíssima. Inclusive na TV União, nós fizemos uma minissérie Brasília Mais Humana e um dos episódios foi inteiro
com as ações humanitárias do Grupo Mulheres do Brasil no Distrito Federal. Muito interessante o trabalho de vocês. Muito bacana, tanto esse das máscaras, quanto nas escolas, com as leituras, nas universidades, falando para as universitárias, aliás, não só universitárias, todos aqueles que tinham interesse, de experiências também, de processos seletivos, de entrevistas. Então, assim, é um trabalho bastante amplo, tem vários comitês, tem um comitê de saúde que faz ações maravilhosas, o comitê de educação, de empreendedorismo, comitê de políticas públicas, igualdade racial, violência contra a mulher. Então, tem várias áreas de atuação. Quem tiver interesse, entre no nosso site, busque conhecer, porque tem uma oportunidade muito grande para todos nós. O site é Grupo Mulheres do Brasil. Isso. Então, fica aí a dica, gente, é muito interessante, né? E fica aqui a dica, vamos aí valorizar o trabalho. Cassiana, muito obrigada pela sua participação, sua história inspiradora, compartilhar a sua história com as Marias do Brasil, né? Você quer mandar uma mensagem aí para elas? Então, se eu tenho uma mensagem para deixar para todas, acreditem, todas as Marias, nós somos capazes, né? Façam sua base familiar, invistam nas famílias, nas suas amizades e invistam na sua capacitação. É muito importante. Se você se capacita, se você tem um conhecimento, você tem a oportunidade e você vai ter o poder de decisão. Quando a gente conhece, quando a gente sabe, a gente pode, né, decidir sobre as nossas vidas. Então, feliz vida para todas as Marias do Brasil. É isso aí, gente. Cassiana, todas as Marias que participam do programa recebem de brinde o livro A Influência da Mulher no Mundo, que é de minha autoria. Espetáculo! Então, muito obrigada, Cléia. Que prazer, quanta honra. Espero que goste da leitura. Com certeza. E obrigada a você pela sua audiência. Se você não conseguiu assistir a entrevista toda, porque chegou agora, pode assistir no canal As Marias do Brasil no YouTube. Aproveite, se inscreva, toque o sininho para receber notificações, siga as Marias do Brasil nas redes sociais e lá no canal As Marias do Brasil no YouTube, você vai ter acesso a vários vídeos sobre o universo feminino. E se quiser adquirir o livro A Influência da Mulher no Mundo, você pode entrar em contato pelo direct do Instagram As Marias do Brasil. Fique com Deus e até a próxima.